Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje a pauta dessa noite vai ser cidadania, protagonismo do ser humano dentro da nossa sociedade. E eu tenho um convidado super especial que mora aqui em Novo Hamburgo, talvez vocês já o conheçam, né? Porque eu já entrevistei ele em outras vezes, em outras oportunidades também. É o Jailson Barbosa, eu vou chamar ele aqui. Tudo bom, Jailson? Seja Olá, bem-vindo. Eliane. Tudo bem? Agradeço ao convite mais uma vez para a gente poder estar conversando. Uma boa noite também a toda a audiência. Perfeito, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite, né? E poder comentar um pouquinho sobre as tuas trajetórias, né? E essa questão do protagonismo, né? Da cidadania e tudo mais. Então, para quem não conhece o Jailson, tá? Eu vou dizer para ele que ele está estudando, né, Jailson, gestão de governança pública, né, na PUC, atualmente. Ele é especialista em gestão estratégica e desenvolvimento organizacional. Ele também é bacharel em administração de empresas. Ele é aluno pela terceira vez, né, do Renova BR 2022, né? Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Ele foi ex-presidente da Associação Cruzeiro do Sul e atualmente também é assessor de políticas públicas em Novo Hamburgo, né, na Prefeitura de Novo Hamburgo. Então tem uma vasta experiência aqui para dividir com a gente, para somar, né, e para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Então, a ideia aqui é uma conversa super fluida, né? E eu queria começar te perguntando, assim, para te comentar para a gente, falar um pouquinho sobre a tua história, né? E de que forma essa questão do protagonismo dentro desses espaços apareceu na tua vida. Então, eu queria te ouvir e contar aqui para nós um pouco sobre a tua vida. Certo. Eu fui criado ali, né? Nasci e cresci ali no bairro Primavera, em Novo Hamburgo, e ali a gente tinha acesso à Sociedade Cruzeiro do Sul. Eu ainda criança, né? Desde muito cedo, identifiquei ali um espaço de acolhimento, de cultura, tá, onde eu acabei me identificando. O que acontece é que nos anos que se sucederam, assim, eu tive então sempre esse envolvimento com o carnaval e com a cultura. Eu passei a me desenvolver dentro desse segmento e anos passaram e tal, e eu fui para Porto Alegre, comecei a ocupar posições de Porto Alegre também, diretoria, dentro das escolas de samba de lá, e quando tive contato então com o Rio de Janeiro e com como o carnaval se desenvolvia lá na cidade do Rio, o modelo de gestão que tinham as entidades, eu percebi que lá ela era algo muito além só da questão cultural, que é algo muito importante. Realmente é uma questão social e de impacto econômico dentro daquelas comunidades. Então, interessante falar como um tripé de ações se juntaram na minha vida, que foi quando eu entrei na faculdade, comecei a cursar administração, enfim, sempre tive um olhar voltado para desenvolver essas entidades. Sempre tive daí o sentimento, o sonho de num próximo momento poder cumprir com a Sociedade Cruzeiro do Sul aqui no Rio, depois dessa minha passagem em Porto Alegre. E nesse contato com o Rio, eu sempre pensei então de como a gente aplicar questões sociais na instituição, mas também de um desenvolvimento organizacional da entidade, trazendo as ferramentas de gestão que eu estava aprendendo na universidade, né? Então, acho muito importante o impacto que a academia trouxe para mim em 2015, né, onde eu acabei me tornando presidente da associação, ainda muito jovem, o presidente mais jovem da história, mas trazendo uma série de conceitos, de práticas contábeis, administrativas, né, que serviram muito para a gente desenvolver, a desenvolver projetos, a captar recursos, né, junto à iniciativa privada, por meio de editais. Então, a gente trouxe um arrojo para dentro da nossa gestão, que acabou se tornando um exemplo aí dentro do Rio Grande do Sul, um modelo replicado em outras entidades que buscaram também se adequar e se aperfeiçoar da mesma forma que vínhamos fazendo. Só que quando eu assumo a sociedade, eu tinha então esse olhar para a nossa gestão
organizacional, coloquei a importância de termos gestão de projetos ali, projetos sociais, que pudéssemos assumir um papel de protagonistas dentro da nossa região, e também de valorização da cultura afro, né, de um resgate da nossa história, sendo uma entidade, enfim, centenária. Juntamente, nesse mesmo momento que eu estava iniciando a minha faculdade, eu busquei, que estava cursando administração na Unicinos, então busquei uma oportunidade de estágio. E essa oportunidade ela surgiu na prefeitura de Novo Hamburgo, e ali eu também tive esse meu contato com a gestão pública, né? Eu já fui no movimento estudantil no ensino médio, mas ali eu estava tendo um contato de como o governo, como a gestão pública, ela impactava na vida de todos nós. E a partir daquele momento, eu, um estudante acadêmico, me desenvolvendo, aprendendo, aplicando esse conhecimento na sociedade Cruzeiro do Sul, entendendo que a sociedade Cruzeiro do Sul, enquanto uma entidade de terceiro setor, né, uma organização não governamental, o quanto ela era importante para atender ações onde a gestão pública não alcançava. Então, aquilo ali foi uma experiência muito rica para mim, onde eu acabei aproximando a prefeitura da sociedade Cruzeiro do Sul, fizemos alguns projetos que foram premiados, como o Samba de Escola, um projeto premiado pela FAMURS em 2016, que contou com uma parceria da Cruzeiro do Sul, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, em que nós acabamos desenvolvendo uma parceria, né, com esses órgãos, trazendo a temática do carnaval, enfim, fomos premiados como um projeto de destaque estadual. Então, acho que aquilo ali foi muito importante para que eu pudesse identificar os potenciais que nós temos, desenvolver as pessoas da comunidade, a partir de projetos, de uma cadeia produtiva, incentivo à questão econômica e também social. Então, fiquei muito feliz naquela oportunidade de ver o impacto que esse tripé conseguiu propiciar para a nossa cidade. Sem dúvida, que legal, Jailson. Eu acho que é super valioso, né? E tu trouxeste uma coisa assim que para mim eu vejo ainda que a gente tem muita dificuldade ainda no Brasil, né? É levantar essa bandeira da cultura, a importância da cultura dentro do processo de construção do ser humano também, né? Porque a gente é cultura, a gente vivencia isso, né? E por que não, né? Valorizar isso de uma forma mais positiva, né? Acho que a tua entrada, talvez, no meio social foi pela cultura, então acho que é uma coisa muito, muito rica, né? E eu queria te perguntar, quando tu era pequeno, tu já pensava que tu ia chegar onde tu tá agora? Assim, como é que foi a tua visão? E conta um pouco para nós disso, assim, qual era a expectativa que tu tinha? Na verdade, eu acho isso muito curioso, porque eu tenho anotações nos cadernos lá, com 10 anos, eu já fazia um desenho de um organograma, de uma estrutura organizacional, que eu já me colocava presidente, já colocava os diretores, os ex-presidentes da Sociedade Cruzeiro do Sul. Então, aquilo ali foi um sonho pensado ainda muito jovem. Então, eu costumo dizer para as pessoas, né, nas oportunidades que eu tenho, que a gente tem um potencial incrível de realização, porque, graças a Deus, muitos dos sonhos que eu tive, que eu almejei, que poderiam ser considerados até impossíveis ou desafiadores, eu acabei realizando muito dessas ambições. Então, realmente, hoje, algumas das coisas que eu vivo hoje, seja hoje poder estar na prefeitura, contribuindo com a nossa cidade, sejam conquistas que eu tive dentro do carnaval, como compositor, foram sonhos muito audaciosos num tempo passado, mas que alguns deles, aos poucos, eu fui conseguindo realizar. Ai, que legal. Eu acho que é super importante, né? E a gente, às vezes, fala com as pessoas não têm esse sonho, né? E quanto isso faz a diferença, né? Para a gente conseguir os resultados que a gente quer, né? Então,
É muito legal ver isso em ti, né? E parabéns aí pela tua contribuição desde cedo, né? A nossa cidade, que é uma cidade que todos nós amamos, né? Eu também não nasci aqui em Novo Hamburgo, mas já moro há muitos anos aqui. E para mim, assim, fazer qualquer iniciativa que contemple, né, de alguma forma, a nossa cidade é fator essencial, né? Assim, é a minha dedicação também a partir desde uns anos atrás que eu já venho trabalhando isso e eu sinto quanto isso faz total diferença, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, dentro da tua formação ali, eu vi que tu tens tu se candidatou novamente ao Renova BR, né? Eu queria que tu contasse como é que é esse processo e, enfim, conta um pouco para nós sobre essa questão. Certo. O Renova BR eu conheci em 2018, né, onde eu estava passando um processo também eleitoral, porque eu acho que é importante falarmos sobre isso quando nós falamos em cidadania, né? A partir daquele projeto, daquele trabalho realizado no Cruzeiro, muitas pessoas acabaram me motivando e me incentivando a estar buscando ocupar um espaço dentro da política que eu sempre entendi que não era meu. A gente tem, por hábito, julgar a política como algo negativo, como um ambiente ruim, né? Então eu nunca tinha identificado aquele ambiente ali para mim. Mas, motivado por alguns comentários, incentivos de algumas pessoas, eu acabei pensando, tá, mas se tá ruim lá, por que eu possa não ser essa pessoa a fazer a diferença? Então, dentro desse momento de reflexão, eu conheci o Renova BR, que estava na sua primeira turma, em 2018, que tinha o objetivo de formar alunos que seriam candidatos naquele pleito, né? E dentre os seus alunos, ele teve 17 eleitos, 9 deputados federais, 8 estaduais e um senador. Então eu vi a capacidade que a Renova BR tinha de formar alunos capacitados, capazes de ocupar esse espaço dentro da política nacional, pessoas comuns, pessoas que não tinham também essa pretensão, mas que por meio do conhecimento, por entender a gestão pública, o desenvolvimento da política, capacidade de liderança, elas também conseguiram ocupar esse espaço. Então eu fiquei muito entusiasmado em conhecer o Renova e tal, e acabei percebendo que seria um processo que ocorreria também em 2019. Foi quando eu candidatei pela primeira vez a fazer parte do curso. Então, mediante o sucesso que teve em 2018, foram mais de 32 mil inscrições em 2019. E eu acabei sendo selecionado, então. E ali era a turma Renova BR Cidades, que tinha como intuito preparar, então, sejam candidatos ou seja atores políticos para o pleito que ocorreria em 2020 municipal, né? Então eu fiz 2019, 2020 também participei do processo seletivo, foi mais uma vez, fazendo então um módulo avançado, né, para a temática de cidades. Então eu vim nesses últimos 2 anos estudando, imerso dentro de mundos diversos, de saúde, de segurança, educação, economia, teoria geral do Estado, como formular políticas públicas. Então, nós temos um quadro de professores muito especializado que o Renova fomenta desenvolvermos políticas públicas baseadas em evidências, em dados científicos confiáveis e que tenhamos esse olhar para a ciência dentro da formulação de políticas públicas e de gestão. Então, tenho feito parte das 19 e 20, e agora em 21 houve mais uma turma que é o Jornada Renova BR. Então, eu também me inscrevi, passei por 7 meses dentro de um processo seletivo que contou com entrevistas, provas teóricas, um simulador de decisões, até uma banca, né? E passados esses 7 meses de avaliação, mais de 12 mil inscritos, eu acabei sendo um dos selecionados, um dos 150 selecionados, e meio a esses 12 mil, para essa turma que vai ser 21-22. O curso terá 10 meses de duração, 360 horas, uma imersão em São Paulo, né, que nós vamos ter lá de alguns dias, e a nossa aula começa dia 7 agora de setembro,
já abordando a questão da democracia, enfim. Então foi uma grande felicidade eu ter sido um dos 3 representantes do Rio Grande do Sul nesse disputado espaço, curso de formação de liderança do nosso país. Isso é muito legal, né? E tu tocaste agora, Jailson, numa coisa que eu queria que a gente explorasse um pouquinho, né? Para mim, assim, às vezes as coisas não se interconectam, né? Vamos pensar que a academia está trabalhando lá sozinha, né? A universidade está trabalhando sozinha, o governo trabalhando sozinho, a sociedade sozinhos, e isso é muito pobre, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer essa união, essa intersecção, né, de áreas, a coisa me parece que é mais produtiva, né? E a gente tem uma sinergia muito boa para a questão de projetos, né, que sejam integrados, que atendam realmente às necessidades da população, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa tua opinião, né? Porque às vezes a gente observa assim, algumas pessoas até um pouco descrentes com a questão da política em si, né? Então eu queria que tu comentasse dessa forma, assim, como tu enxerga, né? E essa importância do cidadão comum, né, estar preparado. E eu acho que a tua vivência ela é muito importante no sentido de há uma preparação, tu estás indo para uma área, né, que é o governo, enfim, mas tu não está indo simplesmente com a tua experiência, tu está procurando, além da tua experiência, evidências, né, científicas e estrutura, estratégias para fazer isso acontecer da melhor forma possível, né? Perfeito. Eu pude aprender ainda ali na universidade, eu tive algumas disciplinas de projeto social, onde a gente começou a integrar ações da universidade com a sociedade do Rio Grande do Sul. Nós levamos alunos da universidade para desenvolver ações no território. No tempo em que estive atuando dentro da prefeitura e do governo, por diversas vezes eu fui acionado por entidades, pela sociedade civil, para poder contribuir com palestras, com conhecimento, com informações sobre algumas temáticas. Então eu acho que essas 3 pontas elas andam muito lado a lado. Seja a sociedade ela tem um papel importante de gerar informações, de gerar indicadores para que nós possamos, de fato, mapear essas políticas públicas, identificar, com base nos dados, o que são as necessidades de cada local, de cada território. Então, por isso, o ator humano ele é fundamental, então, dentro da construção de um governo, que é de podermos ter acesso ao que, de fato, é a necessidade de cada local. E a academia ela tem esse papel também de formadores de pesquisadores na questão da ciência, de fontes de dados também, onde ela, seja também pela formação de pessoas que no futuro podem acessar o serviço, a gestão pública, como futuros profissionais atuando dentro da gestão pública, porque a gente sabe que, por vezes, dentro da universidade, nós temos um direcionamento para atuarmos dentro da iniciativa privada, mas que essas pessoas possam entender que a sua formação, seu conhecimento pode também ser útil para a sociedade como um todo, então, por meio de concursos públicos, por ingresso dentro de uma gestão pública, municipal, estadual, federal, enfim, elas podem sim fazer a diferença com o seu conhecimento, a sua bagagem. Então, acho que essas 3 frentes, elas têm que andar muito juntas. A gestão pública tem um papel importante de entregar os seus serviços para a sociedade, mas cada vez mais, se a gestão pública for pensada com base em dados, em necessidades, em informações, eu acho que a gente qualifica e promove uma eficiência dentro do que hoje são os serviços públicos. Muito bem, não, é bem isso, assim, eu acredito muito dessa tua visão, né, porque realmente, assim, a gente vê muitas
muitas coisas acontecendo isoladas, né? E aí me parece que efetivamente não contempla muitas vezes o que a própria cidade precisa, né? É o governo fazendo uma coisa lá que acredita que seja o ideal, mas na outra ponta, né, a gente vê a população pedindo outra coisa. Então, me parece que não se conversa, né? E isso é muito. Não é questão da política, às vezes as pessoas que não se predispõem, né, a fazer esse diálogo, né? E eu acho que quando a gente começa a abrir isso, né, fazer essa movimentação, acho que o ganho para todos é muito bom, né? Porque é um desenvolvimento também na área pública, né? Que para mim, assim, é similar e deve ter estratégias e projetos como empresas que a gente tem da empresa privada, né? Eu acho que esse modelo de gestão que tem nas empresas privadas tem que também ter na gestão pública, né? Eu não sei se tu também concorda com isso, acho que vocês estão trabalhando muito aqui no Novo Hamburgo nesse sentido também, né? Exato. Eu tenho a felicidade também de hoje estar atuando dentro da Secretaria de Administração, que foi justamente a área a qual eu me formei, né? A minha formação é de administração. Já falamos sobre isso, né, Eliane, num outro papo que fizemos. Então, eu consegui ver a importância de toda a minha bagagem, um aprendizado colocado dentro de uma estrutura como uma prefeitura. Dentro da nossa secretaria, nós temos toda a gestão de pessoas, a gestão de patrimônio, compras, a parte de governo eletrônico, governo digital, né, a governança digital. Então, somos responsáveis por uma gestão de projetos, gestão de processos, diversas das disciplinas que eu tive dentro da universidade. Hoje, elas têm sido usadas para desenvolvermos a gestão pública aqui no Novo Hamburgo, trazemos mais eficiência, mais efetividade, mais eficácia, enfim, desenvolvendo indicadores, planejamento estratégico. Então, eu fico muito feliz de vermos avançando aqui na nossa secretaria, até mandando um abraço para o nosso secretário Paulo, que é uma pessoa incentivadora das práticas que a gente conhece no meio privado, dentro da gestão pública. A gente tem conseguido fazer um trabalho mesmo de muito destaque aqui dentro da nossa prefeitura, e que isso possa ser modelado em outras gestões também. Então, a gente fica muito feliz de vermos essa integração dessas ações. Legal. E uma outra coisa, já isso que eu queria te perguntar, tu trabalhaste assim muito com essa questão de projetos de impacto, né? Como é que tu enxerga esses novos modelos agora de empresas que a gente está vendo, né? Se voltando um pouco mais para essa questão, tu acha importante? Como é que foi isso dentro da tua vida, né? Eu tenho sempre estudado muito a questão dos impactos dos projetos, e a gente percebe a importância de termos projetos sustentáveis. E sustentáveis, eles abrangem 3 dimensões: o caráter humano, o caráter social e o caráter ambiental, né? Então, acho que da minha vivência, seja no terceiro setor, seja com a entidade que eu participei, e conseguimos pensar essas ações dentro da prefeitura, da gestão pública e tal, vemos a questão humana, ambiental, econômica e social andarem alinhadas, né, com o que são as necessidades das pessoas. Então, isso também é muito importante, que os projetos eles sejam pensados de forma mais ampla, para que consiga ter benefício econômico, que consiga ter a questão ambiental, mas também social presente em cada uma delas. Isso é bem importante, né? E eu acho que é uma tendência, né? Até pelas demandas que a gente vem vendo, né, assim, mudança de comportamento do consumidor, mudança de necessidade, eu acho assim, de perspectiva. Acho que a gente está hoje com uma sociedade um pouco assim, mais reflexiva sobre as coisas, né? E eu acho que olhar para esse potencial, né, eu acho que é bem interessante. Eu acho que acho que é o caminho daqui para frente, né? Não tem volta, assim, né? Empresas e governos que não fizerem essa movimentação, né, mais sustentável, elas vão ter realmente um certo problema, né, de estruturamento, de engajamento, e isso é muito ruim para as cidades também, né?
E, Jailson, assim, eu queria te perguntar, já indo já para os finalmente aqui, né, de tudo que toda a tua trajetória, né, assim, o que que ficou e o que tu imagina daqui para diante, assim, na tua vida, né, e tudo por esse protagonismo todo que tu tens realizado aqui na nossa cidade, qual é a tua visão aqui para o futuro? Um dos fatores, eu acho, que apontam, né, é uma racionalização a respeito da política. É preciso isso estar mais presente dos nossos debates, mas não a questão política de ideologia, de discutirem os pontos divergentes, onde a gente discorda, mas é pensar o que são fatores comuns que nós concordamos, que nós possamos não discutir pelo problema, mas por soluções. Eu acho que é importante vermos a sociedade cada vez mais falando sobre política, também falando dessa forma participativa. Outra questão que eu acho importante a gente avaliar é a participação de forma ampla. Ver mais mulheres, ver mais pessoas negras, ver todo tipo de inclusão possível dentro dessa estrutura política, dessa questão eleitoral, onde por vezes a gente acaba vendo uma polarização dentro da Câmara Federal, dos congressos, das assembleias, do que é o perfil que de fato se elege. A gente precisa ver uma diversidade dentro desse perfil, porque ninguém melhor do que a pessoa que pega o ônibus, que frequenta o posto de saúde, que passa pelas necessidades dos serviços públicos, para poder tentar de forma mais efetiva esse serviço. E outra questão, então, que eu vejo importante, né, dentro desse cenário, é a transformação da sociedade, se vendo, então, como parte importante na decisão de conseguir pautar suas questões, as suas lutas, e saber que a política, a gestão pública e a questão da cidadania, elas devem contar sempre com um olhar para as pessoas. Uhum. Isso é muito, muito legal. Eu meio confirmo, assino embaixo, né? Porque realmente a gente precisa humanizar muito as nossas relações, né? E tem muita coisa para melhorar. A gente está num momento aí de transição, né? Acho que em todas as pautas que eu vejo, a gente está falando sobre isso. Eu falo muito isso também nas minhas redes, né? Dessa necessidade que a gente tem de viver algo novo, né? Uma construção nova, coletiva, né? Que a gente possa realmente construir um mundo melhor, né? Então, te agradeço aqui, Jailson, pela participação, foi um prazer, mais uma vez, tê-lo aqui na Vale TV e poderes compartilhar um pouco da tua história, da tua vivência, das tuas opiniões, enfim, né? Então, te agradeço. E se alguém quiser te achar aí nas redes sociais, como é que faz, assim? Quiser falar contigo, como é que te acha? Pelas redes sociais, né? Jailson Barbosa NH, no Instagram, no Facebook, Twitter. E a forma com que eu me vejo aí no futuro é mesmo estudando, buscando contribuir muito com a questão de dados, de informações e de qualificar cada vez mais por meio da gestão pública a vida de todos nós. Agradeço pela oportunidade mais uma vez, Eliane, e um abraço aí para toda a audiência. Perfeito. Agradeço mais uma vez as pessoas que estiveram aqui com a gente, escutando essa história tão bonita, né, do nosso morador aqui da nossa cidade, né, muitas vezes é o nosso vizinho, né, eu não sei aonde vocês moram hoje, né, mas enfim, para mim é super pertinho aqui onde eu moro, então felicidades para você, felicidades para as pessoas que estão aqui nos ouvindo para mais uma semana, né, e semana que vem tem mais um programa As Pessoas Inspiram e espero vocês novamente, tá bom? Um abraço para vocês e até semana que vem. Obrigada, Jailson.